Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato 119, bairro Nova Era, Rua Paralela Garagem São Francisco, né? Você passou o trevo da BR-040, você entrou à sua esquerda, mão única, e a primeira à sua esquerda você pegou mão única, a segunda paralela, subindo à esquerda você estará conosco lá, em nome de Jesus, né? Hoje nós temos o DBQ, Departamento de Ensino Bíblico Quadrangular, e graças a Deus estamos nos debruçando, tirando um tempo da semana para estarmos ali aprendendo um pouco da palavra de Deus, e você é o nosso convidado a estar presente conosco. Ele é presencial, não é híbrido, ou seja, presencial e online, ele só é presencial. E também quero te convidar para hoje à noite, 7h30 até 8h45 da noite. Também quero te convidar para amanhã, às 3 horas da tarde, o segundo elo da campanha, amanhã à tarde da bênção. Então, 3 horas da tarde, segundo elo da campanha, né? Jesus no meu lar, falando sobre Jesus Jesus na casa de Jairo, né? Jesus fez um grande milagre naquele lugar. Então nós vamos estar amanhã ministrando Jesus, né? Falando sobre Jesus na casa de Jairo, quebrando a morte, quebrando a maldição da incredulidade. Vai ser muito bacana no nome de Jesus, tá bom? Então, amanhã, 3 horas da tarde. E amanhã à noite, nós vamos ter também um encontro com as mulheres falando sobre é, sobre as estações, né, na vida espiritual, as 4 estações na vida espiritual. Vai ser muito legal, muito bacana mesmo, em nome de Jesus. Na quinta-feira são os grupos familiares, sexta-feira o terceiro elo da campanha Jesus no meu lar. Quarta-feira, sábado tem um casamento, né, local, e domingo de manhã, às 8 da manhã, às 9h30 da manhã e às 6 horas da tarde, estaremos juntos, se Deus quiser. E já estamos nos preparando para a segunda-feira que vem, que é o dia 6, véspera da Semana da Santa Ceia. Nós estaremos já começando a nossa campanha da oração às 3 horas da manhã. Graças a Deus, às 3 horas da manhã. Estaremos juntos outra vez, né, mais uma vez, nessa campanha, ao 9º mês, a 9ª campanha, às 3 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, com transmissão da igreja de Bom Jardim, ou daqui de Juiz de Fora mesmo. Pastor Sebastião vai estar conosco. Às 3 horas da manhã, promessas, e às 3 horas da tarde, o milagre. Vai ser muito bacana mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Então, aí já estamos começando a caminhar para o final de semana, já estamos chegando semana que vem, e no dia 7 de setembro, eu só vou dar o aviso, não sei se há vagas ainda, porque todo o trabalho que nós fazemos de seminário, dessas coisas, de congressos, de treinamentos, nós temos uma ficha de inscrição, e essa ficha de inscrição, ela é lançada, né, para as pessoas se inscreverem, para a gente evitar essas questões de aglomeração e evitarmos passar dos 40% que é a lei que foi estipulada direitinho. Então, mesmo que nós já tenhamos encerrado as inscrições, no dia 7, talvez você vai participar online, vai ser híbrido, né? As mensagens serão híbridas. Então, no dia 7 nós teremos o congresso, o seminário de mulheres. Olha, vai ser muito legal, viu? Muito bacana, muito legal. O título desse seminário é O Segredo da Rainha Esther, uma mulher que foi usada por Deus para trazer a existência de um povo, o povo judeu, que estava passando por uma artimanha política, estava passando por uma artimanha perigosa no tempo do rei Artaxerxes, né? Então ele estava passando por um momento muito difícil,
né, muitos esquemas para destruir o povo judeu, e essa mulher é levantada por Deus, é usada por Deus. Você vai ouvir os segredos da rainha Esther na família, na vida pessoal e na vida espiritual. Os três segredos: na vida familiar, o segredo como ela alcançou a ser rainha naquele tempo, o segredo da sua vida espiritual e o segredo da sua vida pessoal. Essa segredo da vida pessoal vai ser muito bacana. Foi montado um trabalho bem legal, bem bacana, para você estar presente conosco lá. Híbrido presencial não temos mais como fazer, mas as três mensagens, né? O segredo da vida espiritual, o segredo da vida pessoal, o segredo da vida familiar, essas três mensagens, elas serão transmitidas online através do Facebook, pela plataforma da igreja aí que você está nos assistindo, ok? Tenho certeza que vai ser muito precioso em nome de Jesus. E nós, deixa eu avisar você, nós estamos num projeto, né, de 40 dias de oração. 40 dias de oração. 40 dias de oração. Às 6 horas da tarde. Então, todos os 40 dias, que vai terminar, começou em agosto, vai terminar agora, dia 19 de setembro, nós temos 10 líderes, cada 10 líderes ficou com 4 dias de oração. Então nós vamos ter, né, olha só que legal, nós temos todos os dias, às 6 horas da tarde, um obreiro nosso, né, um pastor da igreja, orando às 6 horas da tarde, depois nós colocamos no grupo. E aí você fica a par do que está acontecendo. Caso você não esteja no grupo da igreja, eu queria que você entrasse lá no meu celular e colocasse lá o seu telefone, o seu nome, para nós colocarmos o seu nome lá, e você vai estar a par, né, do grupo da igreja. São 2 grupos que nós usamos para poder comunicar com a igreja. É o grupo da Escola de Sabedoria, que é o DBQ, né, que agora nós estamos com esse departamento, e o grupo da igreja, né, onde tem os nomes do pessoal lá, e todo mundo fica sabendo das programações. Hoje, pela mídia, né, se há uma facilidade muito grande, não tem mais essa questão de folheto, cartaz, tudo é pela mídia, tudo é muito rápido, graças a Deus, né, uma coisa que ajudou a gente estar bem em contato, bem próximo uns dos outros. Então, todo dia é colocado no grupo essa oração, nos grupos, né, essa oração, aonde nós fazemos, né, temos um departamento de oração específica de oração, que é o Uniora, né, um departamento específico, onde nós oramos, onde nós conversamos com Deus, onde é feito intercessões, orações específicas, né, bem específicas. É um trabalho bem bacana, bem legal, que nós temos desenvolvido, graças a Deus, tá bom? Então tá aí. Aí no dia 19 de setembro, nós encerramos esta campanha de 40 dias de oração no dia 19 de setembro. No dia 19 de setembro, nós temos um batismo nas águas. O batismo nas águas é a iniciação da vida cristã, conforme ensina a Bíblia Sagrada, conforme nos é orientado nas Sagradas Escrituras. Então, é o primeiro passo dessa vida cristã. É a iniciação, é o início da vida cristã. Depois tem o outro sacramento, né, que é a Santa Ceia, que é a manutenção da vida cristã. E as outras demais atividades é o crescimento da vida cristã. Então nós começamos uma vida cristã com Jesus, né, conforme a Bíblia Sagrada ensina, através do batismo nas águas. O batismo quer dizer batismo, a palavra batismo nas águas, aliás, a palavra batismo quer dizer imersão. A palavra batismo significa imersão. Imersão é mergulhar, né, literalmente mergulhar. E o batismo significa isso. Quando esse significado tem 3 significados: morte, sepultamento e ressurreição. Morte para o quê? Morte para a minha vida pecaminosa, morte para a minha vida de incredulidade,
morte para a minha vida antiga de coisas ruins. Eu tenho que matar essa vida. Eu tenho que, uma forma espiritualmente falando, eu tenho que trazer fim a essa vida. Tem muita gente que quer ser cristão, mas não matou a vida antiga ainda. E por isso que sempre há esses baixos e altos na vida dele, porque ele ainda não sepultou essa vida. Se ele matou essa vida espiritualmente falando, né? Essa vida pecaminosa, né? Essa vida desregrada, né? Essa vida confusa, enfim. Aí o que lhe acontece? Ele matando essa vida, ele precisa sepultar. Ao batismo nas águas aí, ao mergulhar. Só que esse mergulhar, a gente quando retira ele das águas, ele é como a ressurreição. Ele volta das águas, batizado, agora para viver uma novidade de vida. Ou seja, uma nova vida, um novo nascimento. E aí a pessoa vai crescendo na presença do Senhor, a pessoa vai amadurecendo e vai mantendo. Ele mantém com a Santa Ceia do Senhor uma vez por mês, e aí ele vai se desenvolvendo, crescendo através de uma campanha da igreja, dos estudos, das atividades cristãs que geram o crescimento, o amadurecimento nesse novo cristão, nessa nova criatura que veio das águas para a glória de Jesus, né? Maravilha! Então, no dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã, no sítio da igreja, no CTA, Centro de Treinamento AIME, nós vamos estar lá ministrando o batismo nas águas. Vai ser muito bacana. E com almoço, aí você tem que dar o seu nome para nós controlarmos mais ou menos quantas pessoas nós vamos servir esse almoço a R$ 13. Almoço básico a R$ 13, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser um domingo bem bacana, agradecendo a Deus aos 40 dias de milagre. Jesus faz 40 dias, milagres 365 dias por ano, mas esse é específico, né? É um tempo específico que nós tiramos para buscarmos o nosso Deus. Bom, agora entramos dentro da série, né? Nós estamos falando sobre uma série, a sabedoria de Deus, né? E vamos abordar o livro de Provérbios, né? Vamos entender que a sabedoria não é apenas um atributo, mas também se refere à pessoa de Jesus Cristo como aquele, né, que Deus enviou para poder nos alcançar, nos redimir e nos trazer de volta ao Pai através do ministério da reconciliação. Trazer os que estavam longe para aproximando, perdoando os pecados, enfim. Estamos dentro dessa série. Ela vai ser um pouco longa, mas temos certeza que nós vamos aprender coisas preciosas com ela no nome de Jesus, né? Espero não ser cansativo, né? Por ser um pouco longa, né? Esperamos não ser cansativos, tenho certeza que vai ser algo muito precioso. Estamos, né, nos esforçando para não sermos cansativos nem enfadonhos com o assunto. Não que o assunto, né, nada de Deus vai ser cansativo e enfadonho, mas, né, de uma forma, dentro da área do ensino, a gente precisa ter essa cautela. Bom, a sabedoria de Deus, nós estamos abordando alguns pontos, já abordaram alguns pontos, no livro de Salmos 104, 24, diz assim: o Senhor, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Então a sabedoria é algo muito precioso, muito valioso. Hoje pouco se fala disso, mas com a sabedoria Deus formou todas as coisas, colocou todas as coisas em ordem, nos formou e nos organizou de uma forma ordeira, e é incrível como nós funcionamos, né? Às vezes alguns distúrbios podem aparecer por causa de alguns descuidos que nós temos com esse corpo que nós temos, né? Então, às vezes nós submetemos a este corpo a cargas de trabalho, a cargas de noite mal dormida, a carga de coisas que nós não deveríamos sobrecarregar esse corpo. Então, alguns distúrbios, infelizmente, acabam acontecendo. Mas quando Deus nos fez, nos organizou, nos criou, Ele nos fez de uma forma sábia e muito sábia,
para a glória do nome dele. Né? Daniel, a sabedoria, começamos a apontar, né? a trazer alguns pontos. A sabedoria é uma perfeição pessoal de Deus. Daniel diz assim no capítulo 2, versículo 20 ao 21, a profeta Daniel falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel reforça, Daniel fala, Daniel anuncia essa sabedoria, né? Essa sabedoria divina, sabedoria que vem de Deus. O próprio Deus, ele é sábio, né? É um atributo, mas ele é sábio, ele exala, transmite, fala, né, de sabedoria e tudo mais. Bom, a sabedoria também, nós colocamos um outro ponto, se apresenta nos decretos de Deus. Os decretos são as leis, são os conselhos, são os mandamentos, são os ensinos de Deus. Em Isaías 25:1 diz assim: os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Olha que coisa interessante, mesmo que sejam antigos, mesmo nesse avanço do mundo, nesse avanço de comportamento, de atitudes, esse avanço que o mundo está tendo, os seus ensinos, mesmo antigos, são verdades e firmeza. Olha que coisa maravilhosa, porque existe dentro desses ensinos, dentro desses preceitos, dentro desses conhecimentos, existe dentro desses conceitos, ensinos, existe a sabedoria de Deus. Existe a vida sábia, o atributo e o Deus sábio envolvido nesses ensinamentos preciosos. E nós compartilhamos muitas coisas dentro deste ponto. Depois nós vemos a sabedoria de Deus manifestada na criação. Meu Deus, em tudo que ele criou, os céus, o mar, a terra, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele colocou sobre essa estrutura, toda a divisão da água, as estações. Quando Deus, olha que coisa interessante, quando Deus espalhou o homem através da Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, aonde o homem foi construindo uma torre para poder chegar ao topo dos céus, chegar até Deus, era um sonho. E apesar daquela estrutura magnífica, o coração de Nirode, aquele que era responsável por isso, se corrompe, e ali acontece um espalhar da humanidade, um espalhar das pessoas. Deus confunde, conforme a Sagrada Escritura, as línguas daqueles povos, e cada um que falava a mesma língua saiu para uma região. Nessa região formaram as civilizações. Olha que coisa interessante. Olha, através de algo se criou outra coisa. Olha que coisa incrível. Então, por exemplo, de uma forma simples para a gente poder entender, 10 homens que falavam a língua A saíram para uma região, 10 homens que falavam a língua B saíam para outra região, e nessas regiões foram formando-se as civilizações. Olha que coisa muito fantástica. E a separação dos continentes se deu no movimento da Terra. Me desculpe, eu não me lembro desse movimento. Olha, estou com ele na cabeça e acabei me esquecendo desse movimento, onde a Terra se movimenta e ela agora forma as regiões e cada um foi para uma região formando uma civilização. Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Quem poderia agir dessa forma se não houvesse uma sabedoria? Deus não os destruiu. Deus fez com que cada um Deus fez, ou seja, cada um de uma forma instintiva procurou uma região e ali se desenvolveram os povos espalhados por toda a terra. É fantástico isso. Isso é maravilhoso, conforme a doutrina pentecostal que nós temos. Conforme o livro que nós temos, e quero aconselhar para você, As Dispensações, um livro bem antigo, mas muito precioso na informação das alianças que Deus fez com os homens, a dispensação, que significa um tempo que Deus prova o homem da sua obediência. Então, dentro desse período, houve esse espalhar, cada povo formando, ao povo germânico, o povo branco, um povo mais escuro, um povo mais moreno, enfim.
e ali surgiu toda a raça humana de uma forma fantástica. Quem pode ter feito isso? Sabedoria de Deus. Deus foi sábio na formação dessas coisas, dessas estruturas. A sabedoria é vista na providência de Deus, né? Deus provendo, Deus trazendo a provenção e principalmente, né, quando proveu a redenção desse homem, né? Deus na sua provisão, né, uma forma de prover, e também essa sabedoria de Deus na sua obra redentora, né, humana, né, a redenção humana. Quem poderia imaginar? Quem poderia pensar que Deus ia, desculpe a expressão, sacar o seu filho? Olha que coisa interessante, sacar o seu filho para poder morrer em favor de nossas vidas. Ele que nós que não o conhecíamos, nós não sabíamos, ele morreu por nós, deu a sua vida por nós. Olha que coisa interessante. Quem poderia imaginar, depois dos profetas, que Deus enviou os anjos, profetas, né? Olha quanta coisa acontece e ali Deus saca do seu filho, Deus manda o seu filho, Deus anuncia o seu filho, Deus envia o seu filho. Ninguém podia imaginar, ou seja, na estrutura da criação de Deus, ninguém podia imaginar, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, podiam imaginar que Deus iria enviar o seu filho para nos resgatar da maldição e do pecado. Olha só, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Quem poderia pensar nisso? Quem poderia dar o seu filho por nós, né? Então, foi em sabedoria que a graça primeiramente idealizou um meio de salvar o homem rebelde. Então, né, mediante a graça, né, idealizou o meio de salvar a sabedoria. Como eu salvo esse homem? Como eu salvo a minha criatura? Como eu salvo a minha criação? Aí você vai falar assim, Fernando, Deus pode fazer, pode, mas existe algo dentro de nós chamado um livre-arbítrio. Um outro tempo, quem sabe, Deus nos move para isso. O livre-arbítrio. Deus nunca vai quebrar uma porta, entrar à força. Ele vai nos rodear de situações para optarmos por ele. Quem sabe esse programa é uma veia, um meio de Deus estar circulando a sua vida para você voltar-se para ele, você voltar para ele. Quem sabe é o momento em que Deus está criando para você ouvir a sua voz. Não sei, existem pessoas cristãs e talvez simpatizantes, né, que gostam, né? E às vezes o programa ou outros momentos, às vezes você falou, às vezes você passou por um momento de livramento, você deve falar assim, nossa, que sorte, quem sabe? Não era Deus já circulando você para você não entender a voz dele. Às vezes um problema, não que Deus se agrade do problema, não, mas às vezes nós nos envolvemos num problema, numa dificuldade, numa luta, quem sabe é o momento em que está sendo criado para nós não darmos ouvido a ele, nos voltarmos para ele. Quem sabe? Quem sabe, às vezes Deus já não fez coisas para você, você colocou, nomeou como uma sorte, ou não, e quem sabe o nomear disso não é Jesus Cristo te chamando. Talvez você nomeou como sorte, como milagre, como alguma outra coisa, como alguém que te protegeu, não quero aqui anunciar nada. Ah, graças a fulano de tal, graças a tal fulano, e não foi fulano. Às vezes foi o próprio Jesus, né, que você não conseguiu nomear, trazendo esses livramentos para você. Que coisa interessante. Não sei se você já percebeu nisso, você já parou para analisar isso. Talvez, né, você deva pensar, né? Deus fala de diversas formas.
se ele usou uma mula para poder falar com um homem e falou com um profeta chamado Balaão. Nós já falamos isso numa série, o ano passado, falamos muito sobre esse momento. Quem sabe? Né? Quem sabe? Se Deus usou uma mula para falar com um profeta, Deus pode usar alguém, né? Deus pode usar uma circunstância. Olha a circunstância que ele usou com Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco para poder prender os cristãos e perseguir a igreja, né? Havia um clima pesado de perseguição contra a igreja, né? Um pesado contra a igreja. Ô, Fernando, o que você acha do que está acontecendo? A perseguição não mata a igreja, quem mata a igreja é pecado. A perseguição não mata o crente, o pecado mata o crente. A única coisa que acaba com a igreja é o pecado. O pecado vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí o pecado se estabelece e ali mata a igreja, mata o crente. A vida do crente é isso. Como o pecado entra? Porque o crente leva o pecado para dentro da igreja. Né? O pecado não entra ali, não. O meu comportamento, a minha atitude, as minhas escolhas, as minhas ações, e isso vai envenenando, Deus que me perdoe que eu vou falar. Uma batata estragada estraga todo um saco. Então ali a pessoa não se molda, não se converte, não se trata, não se arrepende, então aquilo vai sendo contagioso. Aí ele precisa tomar a vacina, o sangue de Jesus, para poder acabar com esse contágio, entendeu? Então a perseguição não mata, a perseguição aviva, porque se eu estou sendo perseguido porque aquilo que eu creio é correto. Olha que coisa bacana, incomoda, é divino. O que mata a igreja, o que mata o cristão é o pecado. Ele vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, acaba o pecado tomando conta de todo o seu corpo como um câncer. Metástases, né, que vai se espalhando para todo o corpo, tira dali, espalha para lá, enfim. Aí é só o sangue de Jesus para poder trabalhar, operar de uma forma maravilhosa nesse cristão. Então, naquela época de perseguição pesada e grande, Paulo, o que Jesus faz? Jesus aproveita uma situação, uma circunstância, um momento, e Paulo aparece uma luz. Olha que coisa interessante. E ali o Senhor fala com Paulo, Paulo acaba se convertendo. Quem sabe isso pode acontecer. Deus, ele é sábio para fazer as coisas. Deus é Deus Todo-Poderoso para fazer e realizar todas as coisas. Então, o saber de Deus é visto na descoberta da pessoa do nosso Redentor. Livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Olha que texto lindo, que texto fantástico. A sabedoria em trazer para nós um redentor da nossa alma. Livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Que coisa fantástica, que coisa linda, que expressão gostosa, que invade o nosso ser, oh glória, que invade a nossa vida, olha, livra-o, né? Para que não desça a cova espiritual, né? A cova de uma forma espiritual. Já achei resgate. Quem é esse resgate? É fulano, é Beltrano? Não, Jesus, o único mediador entre o homem e Deus. Aí no Salmo 89, 19, ele fala assim: pus o socorro sobre um que é poderoso. Quem é poderoso? O Senhor Jesus. Ele tem todo o poder. Olha que coisa fantástica. Você pega o livro de Jó falando que achou o resgate, e esse resgate está no Salmo 89, 19, ele está que é todo poderoso. Olha que coisa fantástica. Jesus que é poderoso, que é maravilhoso. Então a sabedoria de Deus no trazer esse libertador, esse redentor. A sabedoria apresentada nas pessoas escolhidas, ou seja, as pessoas que alcançaram redenção, né? Efésios
no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. As pessoas que encontraram a sabedoria que ele manifesta nas pessoas que encontraram a redenção. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim, até o 5 diz assim, Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 5 diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, os pecadores, né, os homicidas, enfim, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Nossa! Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, contudo, entretanto, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Que maravilha, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa preciosa. Estávamos lá, abandonados, tal, por natureza, né, condenados à ira, mas Deus, pelo seu amor, nos resgatou. Pela graça somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que nós não nos gloriamos, né? Olha, eu faço isso, não. Nós não fazemos as obras para nos salvar. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. O fazer das nossas obras é diferente. Não fazemos as obras, não somos, vamos dizer assim, usar uma palavra, não somos caridosos para nos salvar. Nós fazemos as obras porque nós já somos salvos. Pela graça, não pelas obras, para que não se glorie, ou porque as minhas obras são maiores do que as suas, ou a deles são maiores do que as minhas. Não é pelas obras. Fazemos as obras porque nós somos salvos, não fazemos para se salvar. Mas a outra passagem bacana que está no livro de Romanos, capítulo 9, 20 e 21, diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Olha, meu Deus do céu, hein? No mundo de que as pessoas estão questionando a Deus de todas as formas, e este questionar sem encontrar a resposta está fazendo com que muitos se desviem para caminhos esquisitos e estranhos. Olha, não é porque me fizestes assim. O que eu posso fazer para me tornar aquilo que você sonhou em fazer de mim? O que eu posso fazer para me tornar a sua imagem, a sua semelhança? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Não é questionar o porquê fizestes assim, mas o que eu devo fazer para mim ser a tua imagem, a tua semelhança. Ser aquilo que você projetou para que eu fosse. Olha, tem muita gente perguntando, e por não estar próximo de Deus e não ter a resposta, ficam frustrados e começam a buscar caminhos horríveis, a ter atitudes estranhas, comportamentos esquisitos. Não vou ficar aqui nomeando o comportamento, eu estou falando com gente inteligente, sabe o que nós estamos falando? Se é necessário uma hora a gente apontar o comportamento, com certeza apontaremos, isso sem sombra de dúvida, sem medo de nada. Mas, preste bem atenção. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E vamos parar por aqui.
Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? E às vezes, não tendo resposta, se frustra, fica doente, a alma se contamina com outras coisas, e aí os comportamentos se inclinam para diversas outras coisas. Deve se perguntar assim: o que eu posso fazer para me tornar a tua imagem e ser aquilo que o Senhor sonhou que eu fosse? Meu Deus. Poxa, olha só que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante. Eu acho que em vez de nós ficarmos reclamando porque somos assim, deveríamos nos preocupar em descobrir como ser aquilo que Deus espera que sejamos. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está conseguindo fazer a leitura daquilo que está dentro do meu coração e aquilo que está pensando, que minha mente está pensando. Eu não deveria perguntar por que o Senhor me fez assim. Não. O que eu posso fazer para me tornar o sonho que o Senhor tem para mim? O que eu devo fazer para poder ser a tua imagem e a tua semelhança? O que eu devo fazer para poder ser o sonho que o Senhor sonhou para mim? Quantas pessoas frustradas nós encontramos perguntando isso? Falando, por que Deus me fez assim? E às vezes, por que Deus me fez assim? Eles começam a passar por um processo de transfiguração, não de mudança, e nem de melhoramento, mas de frustração. E acaba se desfigurando na procura desse saber por que me fizestes assim. E que deveria pensar de outra forma, o que eu devo fazer para ser a tua imagem e tua semelhança. O que eu devo fazer para ser o sonho que o Senhor sonhou para mim. Porque o sonho de Deus, em Jeremias 11, diz que os sonhos de Deus para nós são sonhos preciosos, de paz, prosperidade, de alegria, de coisas preciosas. E por que às vezes nós vamos nos degradando, nos destruindo e nos perdendo? Uma vez eu vi uma figura de um homem horrendo. Ele tatuou todo o seu corpo, colocou presas na boca, como de homens, de animais, de feras. Transformou seu olho num olho vermelho, cortado em meio, como de um animal, como de um largato. Colocou 2 chifres na cabeça, tem um corpo todo tatuado, todo transformado, e ele se intitula O Diabo. Ele não sabe o que ele está falando, porque se ele conhecesse Satanás, ele nunca ia permitir que o seu corpo fosse e se transformasse na figura que ele é. Até desculpe eu colocar o nome dele aqui, não deveria ter colocado. Primeiro que ele nunca vai participar daquilo que nós estamos falando. E, enfim, não estamos aqui criticando ninguém. Mas por que talvez ele tenha transformado o seu corpo numa figura tão arrepilante? Talvez ele um dia tenha perguntado assim, no momento de suas crises, sua mente perturbada, enfim, por que me fizestes assim? Ele deveria perguntar, como eu posso fazer para me tornar a sua imagem e a sua semelhança? Como eu posso fazer para me tornar o sonho que o Senhor sonhou para mim? Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que isso deveria ser o que nós devemos pensar. O endemoniado de Gadareno, na cidade de Gadara, a palavra de Deus fala que ele sofreu muito, era uma região muito disputada, passou por muitos problemas, e o ambiente fez com que ele se tornasse o que se tornou, um demoniado. Muitos demônios, tinha 2.000 demônios na vida dele. Provavelmente ele deve, no momento de crise, perguntar assim, por que me fizestes assim?
Jesus foi lá, encontrou com ele e, transformando a vida dele, mostrou. Não é a pergunta essa. A pergunta é: o que eu posso fazer para ser a sua imagem, a sua semelhança, ser o sonho que você sonhou para mim? Jesus liberta aquele homem foi um líder na área evangelística de 10 cidades, Decápolis, 10 cidades. Cidades pequenas, umas próximas à outra, ele se tornou líder nessas 10 cidades. Olha, então, se eu quero alcançar a imagem e semelhança de Deus e ser o sonho que Deus sonhou para mim, o segredo está em quem? Em Jesus. Ele entra no coração do homem, ele transforma esse homem. Ele entra na vida do homem e transforma o homem, seu comportamento, as suas escolhas, suas atitudes, seus prazeres. Aí o homem para de perguntar: por que me fizestes assim? O homem começa a falar: obrigado porque me fizestes assim. E é assim que eu reflito a glória do teu nome. É assim que eu reflito a tua presença, a sua beleza. Legal, né? Que Deus possa nos ajudar nessa procura, o porquê que eu sou assim, possa nos ajudar, nos auxiliar, nos abençoar, para que a gente fale assim, que a gente dite assim, para que a gente comente assim: me ajude a ser o sonho que o Senhor sonhou para mim. Ajude-me a ser sua imagem, sua semelhança. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos pela tua palavra, Pai. Pela palavra que o Senhor tem colocado diante de nós. Por esses momentos preciosos que nós compartilhamos a tua palavra. Sabendo, Pai, que essa palavra está caindo numa terra fértil, no coração fértil, como diz a parábola, meu Deus, do semeador. Que essa palavra não caia em meio às pedras, aos espinhos ou ao caminho aonde o pássaro vem e rouba, mas que essa palavra caia num coração que venha produzir frutos, meu Deus, preciosos para a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, pelo teu Espírito Santo, que tem falado aos nossos corações, ó Deus, de uma forma preciosa, amorosa, carinhosa e maravilhosa. E te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que nesse momento o Senhor, meu Deus, alcance o lar, a casa, a família, meu Deus, dos teus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor nos ensine, meu Pai, a alcançar, meu Deus Todo-Poderoso, aquilo, meu Pai, que o Senhor sonhou para nós. E alcançarmos, ó Deus, a ser a tua imagem, a tua semelhança. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja em cada lar agora, derramando, meu Pai, da cura divina, do milagre, da libertação e da salvação. Da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha, meu Deus, realizar uma obra de livramento, ó Deus Todo-Poderoso, abrir as portas, ó Deus, da área financeira, meu Deus, da área conjugal, dos relacionamentos conjugais. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha alcançar, meu Pai, esse que está rebelde, meu Deus, esse que está, meu Pai Santo, sendo, meu Deus, atormentado por vozes, visões. Que o Senhor venha livrar de uma forma preciosa. Toma a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor, e abençoe para louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos,
e nós te agradecemos hoje e sempre, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém e amém, Jesus. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Bom, maravilha, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados de Deus, bom, o programa Encontro com a Palavra já vai ficando por aqui, já são quase 12h50, nosso Deus. Quero desejar a todos uma boa tarde, quero desejar a todos uma boa semana. Amanhã, então nós temos hoje presencial a nossa escola de ensino, departamento de ensino. Amanhã presencial, à tarde 3 horas e à noite híbrido, né? Amanhã à noite nós estaremos lá com o encontro de mulheres e vai ser uma bênção para a glória de Deus amanhã, tá bom? E quarta-feira, 11h30 da noite, quarta-feira, 11h30, amanhã, 11h30, meio-dia, à meia-noite e 15, o nosso programa Liberdade Vida, só em Jesus, meio-dia, até de 11h30 da noite até meia-noite e 15. Tenho certeza que vai ser uma bênção poderosa no nome santo de Jesus, tá bom? E na quinta-feira, meio-dia, nós estamos de volta com o programa Encontro com a Palavra. A sabedoria, coisa maravilhosa, né? Tá bom? Maravilha. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus. Boa tarde. Paz seja com todos em nome de Jesus.